proporciona por meio de suas vidas. Quero parabenizar também o Ministério de Louvor, juntamente com toda a equipe técnica, o pastor Renato, que são abençoados por nos deixar em uma atmosfera espiritual muito boa, muito agradável. Deus continue abençoando vocês. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos dessa igreja e, antes de mais nada, peço que os irmãos lembrem de nós em vossas orações. Somos carentes das orações dos irmãos. Amém, queridos? Amém. Sem mais delongas, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Cristo, o centro, é o tema que eu quero meditar com os irmãos. Cristo, o centro do Evangelho. Colossenses capítulo 4, e eu quero ler com você do versículo 2 ao versículo de número 9. Amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 4, 2: Perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai-vos as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alertar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Amém? Amém. Meus amados irmãos, continue com a sua Bíblia aberta, por favor, e nós vamos caminhar nesse texto. Nós estamos no final dessa epístola paulina, escrita, direcionada à igreja de Colossos. E como nós falamos ontem no capítulo 1, nós precisamos ainda considerar todo o contexto que Paulo está escrevendo a esta epístola. Nós precisamos entender que o contexto aqui é um contexto em que a igreja está passando por dificuldade, mesmo depois do Evangelho chegar a este lugar, a esta cidade, a esta comunidade. Esta igreja está passando por um momento difícil. Nesse momento, Paulo está preso em Roma, em uma prisão domiciliar, e então um discípulo seu, chamado Epáfras, o fundador, plantador e pastor dessa igreja, em Colossos, começa a passar por algumas dificuldades. Colossos para Roma era uma distância muito grande, mas Epáfras, diante de toda aquela situação, Epáfras estava enfrentando problemas doutrinários naquela igreja. Heresias estava ameaçando a vida cristã, o evangelho genuíno de Cristo na vida daquela comunidade, porque a heresia gnóstica, que dizia que o conhecimento elevado, a adoração a anjos, a seres espirituais, o guardar o sábado e o deixar de comer alguns tipos de comida também era necessário para se ter a salvação. E então, diante dessa situação, Epáfras não sabe o que fazer, e então ele
pensa e ele vai até Roma para então contar toda a situação que a igreja de Colossos estava passando, porque além do problema doutrinário, existiam problemas morais, problemas éticos, e Epáfras chega a Paulo e se questiona: está acontecendo assim, eu não consigo resolver, e não entendo porque o Evangelho chegou lá, o Evangelho chegou até Colossos, mas eles ainda vivem em práticas erradas, eles ainda adoram outras coisas, eles ainda têm alguns costumes que não condiz com o Evangelho. E diante disso, Paulo escreve à igreja de Colossos dando uma resposta, uma orientação, uma instrução, combatendo aquela heresia e também trazendo ensinamentos práticos para a comunidade continuar firme no Evangelho. E então nós chegamos aqui no capítulo de número 4. Mas antes a gente precisa acompanhar um pouco o que foi que Paulo disse no capítulo 1. Paulo começa com uma saudação à igreja, depois vai para uma oração, depois Paulo, a partir do versículo de número 15 do capítulo 1, ele começa a falar de uma teologia cristocêntrica, onde ele tem como objetivo elevar a pessoa de Cristo, dizer àquela igreja que Cristo era suficiente para a vida deles, eles não precisavam mais fazer nada para a sua salvação, porque Cristo já o havia salvado, e eles precisavam permanecer firme no Evangelho que antes eles haviam recebido, e não se deixar levar nem por práticas e nem por ensinamentos que estavam fora do Evangelho. Então ele continua falando isso. No capítulo 1 ainda ele fala da autenticidade do seu ministério. Ele diz que está ali porque Deus o chamou para pregar o Evangelho que estava oculto outrora, mas agora ele era um ministro do Evangelho aos gentios. E ele fala da autoridade do seu ministério, onde ele estava ali anunciando nada mais do que Cristo é e seria sempre a esperança da glória. No capítulo 2, ele continua exortando a igreja e também contrariando ou desfazendo todo falso ensino, toda falsa heresia que havia ou que estava sendo pregado ali naquela igreja. Como, por exemplo, ele começa a dizer, ele fala no versículo 8 do capítulo 2, que a igreja precisava ter cuidado com as filosofias, a igreja precisava ter cuidado com as tradições, a igreja precisava ter cuidado para que ela não pudesse cair nas armadilhas dos falsos mestres, mas que ela precisava se atentar para o Evangelho. E então ele conclui o capítulo 2 falando e tirando o misticismo que existia, o que estava entrando na igreja de maneira silenciosa, o sincretismo. E então ele começa agora no capítulo 3 mostrar o que todo este ensinamento do capítulo 2 significava para a igreja. Ele começa agora a mostrar para a igreja como a igreja deveria colocar o que ele estava dizendo em prática. No capítulo 3, ele começa dizendo e falando da nova vida que nós temos em Cristo Jesus. E então ele vai dizer que se nós agora estamos unidos com Cristo Jesus, nós vamos viver uma nova vida. Nós vamos viver focado nas coisas do alto. Nós vamos viver focado nas coisas celestiais. E então, no versículo 5, e na verdade o capítulo 3, que eu não vou ficar nele aqui, mas se você quiser entender como viver a vida cristã individualmente, como viver a vida cristã com os outros, em comunidade, como viver a vida cristã na igreja, como viver a vida cristã na sociedade, leia atenciosamente o capítulo 3, porque Paulo vai falar exatamente isso, orientações, instruções, maneira prática de viver o Evangelho em todos esses contextos. E então nós chegamos no capítulo 4, que nada mais é do que a continuidade dessas instruções,
desse ensino prático de todo o Evangelho para esta comunidade. E é aqui que eu quero começar com os irmãos. Cristo, o centro da vida cristã. E então nessa noite, Paulo continua no capítulo 4, como no capítulo 3, aplicando a vida dessa igreja, os ensinamentos acerca da pessoa e da obra de Cristo. O que Paulo quer mostrar para essa igreja é o que significa viver a vida cristã, o que significa as implicações do Evangelho na vida da igreja, como de forma coletiva, de forma individual, quais as implicações do Evangelho na família, no viver em sociedade. E Paulo ele vai continuar, e ele conclui aqui, mostrando para a igreja o que tudo isso significa. E então ele começa no capítulo 4, dar a continuidade nessas recomendações de como viver uma vida segundo Cristo, segundo o Evangelho. E aqui, irmãos, nessa noite, nós veremos essas instruções finais de Paulo, a continuidade do capítulo 3, acerca da vida cristã. E nós vamos ver 3 pontos. Como nós devemos viver a vida cristã com relação a Deus, como nós devemos viver a vida cristã com relação aos de fora, e como nós devemos viver a vida cristã com relação à obra missionária. Então, logo no capítulo de número 2, quando nós lemos, vai dizer o seguinte: como nós devemos viver a vida com relação a Deus, a vida cristã, tendo Cristo no centro de nossas vidas. E ele vai colocar: perseverai na oração. No capítulo 2, ele nos ensina que a vida cristã deve ser vivida com relação a Deus por meio da oração. Nós devemos buscá-lo a Deus por meio da oração. Do versículo 2 ao versículo 4, Paulo vai enfatizar a necessidade de nós desenvolvermos uma vida de oração. Queridos, a oração ela é o oxigênio da alma. A oração ela é o combustível da fé. A oração nada mais é do que um canal aberto de comunicação com Deus. Ela é a fonte de vida. Ela é o combustível que sustenta a nossa fé. Ela é o meio pelo qual nós podemos assim obter tanto as bênçãos para nós como para os outros. Por meio da oração nós podemos adquirir e buscar os suprimentos das nossas necessidades, tanto físicas como espirituais. A oração, Efésios capítulo 6, vai nos avisar que nada mais é do que um combate contra os ataques do inimigo. Eis aí a necessidade de desenvolvermos uma vida de oração. A oração também, meus amados, é o meio pelo qual nós confessamos os nossos pecados e expressamos também a nossa adoração a Deus. Por isso, quando nós dizemos que Cristo é o centro do Evangelho, nós estamos dizendo que Cristo é o centro da vida cristã. E se Cristo é o centro da vida cristã, nós vamos viver em relação a Deus uma vida de oração eficaz e perseverante. Então, queridos, a característica aqui que Paulo coloca da oração, quais são as características? A vida cristã há essa necessidade de oração, mas como deve ser? Paulo coloca no versículo 2, a oração deve ser perseverante. A oração deve ser perseverante, perseverai na oração. A igreja, queridos, não pode deixar de orar. A igreja não deve parar de orar. A igreja ela deve orar sem cessar, é o que nos avisa 1 Tessalonicenses 5,17. Orai constantemente. Lucas capítulo 18, versículo 1, na parábola do juízo iníquo, Jesus vai falar sobre a necessidade de orar sem esmorecer. Nós precisamos orar. Quando nós olhamos para a igreja primitiva em Atos capítulo
capítulo 1 e também Atos capítulo 2, especialmente o versículo 42, vai dizer que a igreja perseverava na oração. A oração também, além de ser perseverante, ela deve ser vigilante. No versículo 2 ele diz: vigiando. A oração precisa ser vigilante. Isso é ao contrário de ser sonolento, ao contrário de ser distraído. Você está em constante vigilância, atento, não está desligado quanto aos problemas espirituais e também físicos que nos cercam. Nós devemos vigiar como Neemias. Diz que Neemias vigiava em oração, em seu livro, capítulo 4, versículo 9. O próprio Jesus disse também, nos alertou sobre a necessidade de orar e vigiar, ou melhor dizendo, vigiar e orar. E então nós vemos isso em Mateus 13, versículo 33 e também capítulo 14, versículo 38. Sabe, queridos, nós podemos ver um exemplo clássico de alguém que não orou com perseverança e não orou vigiando. Sabe qual é o exemplo? Pedro. Pedro, irmãos, não vigiou e por isso ele dormiu no Getsemane. Pedro, ele não vigiou e por isso ele ali dormiu no Getsemane, acordou torturado e usou a espada errada, usou, melhor dizendo, a arma errada. Ele lutou com a arma errada. Por conta de não ter vigiado, Pedro teve um resultado errado. Por também servir Jesus de longe, ele negou Jesus, porque ele não vigiou. Então, queridos, a oração, ela demanda vigilância. Precisamos, para mantermos os olhos fixos no Senhor, sermos perseverantes e vigilantes. E há uma terceira característica da oração, dessa vida cristocêntrica que nós temos que desenvolver com relação a Deus. Ele coloca, deve ser com gratidão. A oração precisa ser com gratidão, velando nela com ações. É muito interessante, irmãos, porque Paulo vai falar sobre a gratidão em todo o livro de Colossos. No capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 e agora no capítulo 4. E Paulo vai falar que a oração, o agradecimento, a gratidão é uma marca do verdadeiro cristão. Sabe, queridos, Paulo está preso. Paulo está em uma situação que não era para estar falando de gratidão, e talvez se nós estivéssemos num lugar já tínhamos murmurado muito contra Deus, mas Paulo, ele está com o coração cheio de gratidão. Paulo está preso, mas ele está agradecido, e a Bíblia fala que nós devemos ser gratos em toda e qualquer situação. Uma vida de murmuração, ela destrói a vida de oração. Escute isso. Uma vida de murmuração destrói a vida de oração. Você já viu, você conhece alguém que só vive reclamando da vida? Você conhece alguém que ela nunca está satisfeita? Certamente sim. E certamente essa pessoa tem dificuldade em sua vida de oração, porque a ingratidão nos impede de desenvolvermos uma vida diante do altar do Senhor. Devemos ser gratos, não pelo que Cristo, não pelo que Deus faz, mas pelo que Cristo fez. E o que Ele fez, Ele perdoou os nossos pecados e nos salvou, dando a sua própria vida. E esse já é um motivo suficiente de sermos gratos. Paulo ainda fala sobre
a vida cristã com relação a Deus, e ele coloca a quarta característica da oração nessa vida cristocêntrica. Ela deve ser intercessória. No versículo 3 e no versículo 4, ele vai dizer: suplicai, interceda. A oração deve ser intercessória. Paulo estava, irmãos, pedindo para que a igreja suplicasse, para que Deus abrisse porta, para que ele pudesse pregar o Evangelho. Paulo estava pedindo para a igreja orasse, para que ele tivesse oportunidade de continuar pregando e fazendo a diferença lá onde ele estava, mesmo preso. É muito interessante, irmãos, porque Paulo ele não pede para a igreja interceder, Paulo não pede para a igreja orar para que ele seja liberto da prisão, mas Paulo ele pede para que a igreja ore, para que ele realize a obra de Deus. Ele pede para que a igreja ore, para que ele seja usado na pregação. E Paulo, irmãos, ele assim acontece, porque Paulo na prisão ele gera filhos espirituais. Lá ele gerou Onésimo, lá ele gerou tantos outros, como diz Filipenses 4:22. Lá ele pregou o Evangelho. Sabe, muitas das vezes, irmãos, nós, no primeiro momento que passamos por uma dificuldade, nós já nos desanimamos, mas é na dificuldade que Deus quer usar você, é na dificuldade que Deus quer ver a tua fé, é na dificuldade que Deus quer usar você na pregação do Evangelho. Paulo ele tinha consciência da necessidade da oração. A minha pergunta é: nós como igreja, na nossa vida cristã com relação a Deus, nós temos consciência do poder da oração? A oração, queridos, é a chave que abre portas grandes, que abre oportunidades para a divulgação do Evangelho. A oração é o ponto de partida para pregarmos o Evangelho. Nós devemos orar para que Deus nos dê oportunidade para pregar o Evangelho. Nós devemos orar para que Deus nos dê oportunidade para assim fazer a diferença com nossas orações na obra missionária, porque com nossas orações nós podemos tocar o mundo, nós podemos tocar as nações, nós podemos fazer a diferença. Queridos, nos tornamos cooperadores com Deus na sua obra quando nós oramos. Deus age assim, Ele escolheu agir assim. É só nós olharmos para a história e nós vemos que todos os avivamentos foi resposta de homens que se dobraram diante do Senhor e oraram. Todos os avivamentos na nossa história foi resposta de uma igreja que se dedicou à oração, que se posicionou diante do Senhor. Temos vivido uma vida de oração? A minha pergunta específica para você nessa noite: temos dado atenção à oração? Como são nossas orações? Nossas orações é para as nossas necessidades, ou nossas orações é para alcançar outros, para transformar a vida de outros, para pregar o Evangelho aos perdidos? Podemos afirmar que somos uma igreja de oração? Como está a sua vida de oração pessoal e coletiva diante do Senhor? Como temos cumprido este princípio? Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de um princípio que coloca a nossa fé em ação. Eu sempre digo que quando nós não oramos é porque nós não acreditamos, porque quem ora é quem acredita no poder de Deus. John Piper disse algo interessante. Ele disse que o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, eles existem para que no dia do juízo
nós não chegamos diante de Deus e dizemos que não tivemos tempo de orar. Boa reflexão, né, irmãos? Segundo ponto: como viver a vida cristã com relação aos de fora. Versículo 5 e versículo 6. Ele diz o seguinte: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como responder a cada um. É muito interessante porque Paulo aqui agora está dizendo que se nós vivemos Cristo no centro de nossas vidas, a nossa vida cristã vai ser vivida de forma diferente com relação não só a Deus, mas com relação aos de fora, aos perdidos. E o que é que Paulo está levando em consideração? Paulo está levando em consideração aqui o bom testemunho cristão. O bom testemunho cristão é urgente, irmãos. O testemunho cristão é algo que tem se perdido no decorrer da história. Hoje nós vivemos num país que se diz cristão, mas as ações e como anda o nosso país mostram algo diferente, porque hoje nós temos cristãos mais nominais, cristão que diz que tem Deus, que serve a Deus, mas que dentro da igreja é uma coisa, lá na sociedade, lá no trabalho, lá na sua casa, age de forma diferente. E Paulo vai falar sobre isso, o testemunho do Evangelho aos perdidos. Precisamos zelar pelo nosso testemunho da nossa vida cristã, e esse testemunho ele exige 3 coisas de nós, é o que Paulo vai colocar aqui. Nós devemos primeiro nos portar com sabedoria. Primeira coisa que nós devemos com relação aos de fora é nos portar com sabedoria. Não devemos ser tropeço para os de fora, não devemos ser pedra de tropeço. O mundo nos observa. Billy Graham disse que a Bíblia que o mundo lê são as nossas vidas. Então nós precisamos viver uma vida coerente. Nosso viver, há uma necessidade de ser um viver sábio, um viver com sabedoria. Paulo está nos colocando que devemos nos portar com sabedoria, sermos irrepreensíveis nas palavras. O problema é que muitas das vezes nós estamos assistindo cristãos que o seu linguajar, suas palavras não faz a diferença. Muitas vezes é pior do que os ímpios, os incrédulos, com palavras torpes, palavras chulas, palavras que não edificam, nem a si mesmo e nem os que a ouvem. Paulo está nos recordando que devemos ser sábios nas nossas palavras. Paulo está dizendo que nós devemos nos portar com sabedoria, não só nas palavras, mas também em todas as áreas de nossa vida. No namoro, sabe, uma palavra aos jovens, adolescentes, você que está pensando está orando, está pedindo um namorado, uma namorada, veja e considere a palavra de Deus. Nos nossos dias, nós temos visto a palavra de Deus desaparecendo, e o namoro impuro, o pecado entrando dentro da igreja, porque às vezes o mundo lá fora diz que não tem nada a ver, não é pecado o crente namorar com o descrente. Muitas das vezes nós vemos dentro da igreja esse tipo de relacionamento, como se não houvesse problema nenhum. Jovens, se você quer viver uma vida santa e irrepreensível, que agrada o Senhor, fuja da imoralidade sexual, fuja do pecado, busque a santidade. É pecado o namoro de crente com descrente.
treva não se une com luz. Você é luz. Ele também fala que nós devemos ser sábios no casamento, nos negócios. Precisamos, irmãos, dar exemplo, sermos exemplo em todas as áreas de nossas vidas. Hoje a gente vê, irmãos, muitos cristãos que estão dentro da igreja, mas que vivem com negócios errados. Outro dia, um irmão, vizinho meu, de repente a Cepisa chegou na sua casa multando, porque ele tinha um gato na sua casa. Cristãos que estão fazendo negócio, mas omitindo verdades. Queridos, precisamos rever como nós estamos andando como cristão, como nós estamos nos portando com os de fora. Nos estudos, no trabalho, devemos ser exemplo em todas as áreas de nossas vidas. Segundo, andar com sabedoria. E depois, devemos aproveitar as oportunidades. No versículo 5, ele diz o seguinte: portai-vos com sabedoria, para com os de fora aproveitai as oportunidades, para aqui anunciar o Evangelho. O que Paulo está nos chamando, irmãos, a viver uma vida de sabedoria, nos portar com sabedoria. E o resultado disso é aproveitar todas as oportunidades, onde nós estivermos, os nossos relacionamentos, para anunciar o Evangelho. Ser intencional nos relacionamentos, sempre estar atento, com discernimento e sabedoria, e aproveitar todas as portas abertas para pregarmos o Evangelho aos perdidos. E terceiro, ele diz que o testemunho do Evangelho aos perdidos deve ser com a palavra certa. No versículo 6, ele vai dizer: a vossa palavra seja sempre agradável. Sabe, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que não basta discutir sobre a Bíblia, não basta discutir sobre doutrinas, discutir teologia ou falar de religião, não basta ganhar uma discussão com uma pessoa sobre o Evangelho. Nós precisamos ganhar as pessoas para Cristo. Nós precisamos levar as pessoas ao entendimento que elas precisam se arrepender e colocar a sua fé em Cristo Jesus. E ele coloca que as palavras devem ser temperadas com sal, para saber como deve responder cada um. Sabe, irmãos, temperada com sal, algo agradável, algo gostoso das pessoas ouvir de nós o Evangelho. Tem gente que mais fere as pessoas com religiões, falando de igreja, do que anunciando o próprio Evangelho. E sabe, irmãos, aquela comida sem sal é ruim. Aquela comida muito salgada também é muito ruim. É o crente que não sabe se importar com os de fora. Nós devemos ser temperados, dar gosto. Amém? Testemunhe, querido, com sua vida. Fale do Evangelho. Testemunhe falando, porque a evangelização também é a comunicação clara e fiel do Evangelho. Mas testemunhe com sua vida. Testemunhemos com sabedoria, com a nossa vida. E por último, como devemos viver uma vida cristã com relação à obra missionária? Veja, queridos, no versículo 7 ao versículo de número 18, eu li até o 9, mas nós vamos caminhar rápido aqui até o versículo 18. Veja, irmãos, Paulo, ele trabalhou com uma equipe. Paulo, ele começa dizendo o seguinte no versículo 8: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará.
E Paulo, irmãos, ele vai falar de uma equipe. Do versículo 7 ao versículo 17, ele vai falar de pessoas, homens, mulheres que colaboraram com o seu ministério, que trabalharam com zelo, com dedicação, para fazer com que o ministério de Paulo alcançasse a sua eficácia e o seu propósito. E é muito interessante, irmãos, porque pessoas contribuíram para que o ministério de Paulo fosse frutífero. Pessoas de perto, pessoas de longe, mas existia um grupo, existia uma igreja, existia líderes com este pastor, com o apóstolo Paulo, e aqui ele vai colocar uma lista de pessoas. Paulo ele vai falar de 3 judeus, Paulo ele vai falar de 3 gentios que colaboraram de forma efetiva na obra missionária. Então acompanhe comigo essas pessoas, quem foram elas e também as suas características. E eu espero, queridos, nesse momento, para a gente caminhar para a conclusão, que você possa se encontrar com essas características, que você possa substituir o seu nome por alguns desses e dizer: esse sou eu. Amém? Amém. Então vamos lá, versículo 7 e versículo 8 vai falar de Tíquico. E aí Paulo vai colocar suas características. Ele serviu aos outros, ele levou notícias, ele levou carta, ele é amável. No versículo 7, Paulo vai dizer que ele é fiel ministro. Paulo vai dizer que ele é um irmão amado. Então trabalhava aqui Paulo, irmãos, com esta equipe. E no versículo 8, Paulo vai dizer que ele é consolador. Veja as características de Tíquico. Versículo 9, nós vamos rápido aqui. Onésio, outro irmão que colaborou na obra missionária. Paulo vai colocar as suas características: fiel e amado. Sabe, irmãos, Onésio é aquele escravo que fugiu, que não era cristão, que tinha defraudado o seu Senhor, que teve um encontro com o Evangelho, que se encontrou com Paulo e agora volta para Colossos. E olha só o que o Evangelho faz, irmãos. O Evangelho transforma. Aqui ele é definido como fiel e amado. Um irmão que corrigiu o seu passado e agora é útil. Deixa eu dizer uma coisa para você: talvez você tenha falhado, você tenha errado, você tenha tropeçado, mas nunca é tarde para se arrepender e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Onésio é um exemplo. Filemão capítulo 10, lá está ele lá também. Versículo 10, irmãos, há outro irmão aqui, cooperador no ministério de Paulo, Aristarco. Paulo vai dizer que ele é companheiro de prisão e de trabalho com Paulo. Aristarco foi um companheiro de luta, foi um companheiro de prisão, que estava ao lado de Paulo em todos os momentos. Versículo 10, ainda fala de Marcos, que resgatou a sua reputação. Marcos foi aquele que na primeira viagem de Paulo com Barnabé, quando surgiram as dificuldades, abandonou Paulo e Barnabé. Ele era primo de Barnabé. E então na segunda viagem, o que é que acontece? Paulo recusa, diz que não quer Marcos, porque Marcos abandonou ele na caminhada. Mas só o que acontece? Barnabé investe na vida de Marcos e Marcos é transformado. E agora no versículo 10 nós vemos que Marcos resgatou sua reputação, porque Paulo diz o seguinte, olha o versículo 10: e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instrução, se ele for ter convosco, acolhei-o. Sabe, agora Marcos é alguém confiável. Sabe, Marcos é um exemplo de alguém que erra,
mas que depois é instruído e volta ao caminho do Senhor. Meus amados, no versículo 11, nós vamos ver Jesus, o justo, Jesus justo. Paulo vai dizer que ele servia de consolo na vida de Paulo, trazia consolações, era um aliviador de tensões. Quando as coisas estavam pegando, ele estava lá: Paulo, eu estou com você, trazendo palavras animadoras, consoladoras. No versículo de número 12 e 13, nós vamos ver o pastor dessa igreja, Epáfras, e Paulo vai falar muito bem deste homem no versículo 12, no versículo 13, diz que era um homem de oração, um homem que se preocupava com a igreja de Colossos, com o bem espiritual daqueles irmãos, era um homem que orava e agia, era um fundador daquela igreja, era um homem de oração. No versículo de número 14, Lucas é citado aqui, outro colaborador do ministério na obra missionária, era médico que cuidava não só do corpo, mas cuidava também da alma das pessoas, cuidava da alma, do corpo físico e também do espiritual de Paulo. E no versículo 14, nós vemos Demas. É muito interessante, irmãos, porque Demas aqui não tem nenhuma característica, nenhum adjetivo para Demas. Sabe por quê? Porque Demas abandonou. 2 Timóteo vai dizer que Demas abandonou Paulo. Demas se deixou levar pelos desejos deste mundo. E então eu costumo dizer que Jesus, ele teve seu Judas e Paulo teve o seu Demas. No versículo 15 e 16, nós vamos aqui ver uma mulher agora, uma irmã, chamada Ninfa, a irmã Ninfa, que abriu o seu coração, e não somente o seu coração, mas abriu a sua casa para iniciar e reunir a igreja ali em pequenos grupos. Uma irmã que cooperou, que na sua casa a igreja se iniciou. No versículo 17 está lá Arquipo, e aqui nós vamos ver um dos pastores da igreja de Colossos. E olha só o que Paulo diz: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Sabe, Arquipo estava precisando de encorajamento, um líder da igreja de Colossos, mas que estava desanimado, não estava usando os seus dons como antes. Talvez você esteja aqui, talvez você esteja nessa noite aqui, e você talvez tenha ficado quieto. Você, quando se converteu, era uma bênção. Você pregava, você evangelizava, você estava aqui, você contribuía, mas você tem esmorecido, desanimado. Essa palavra para você. Anime-se, coloque o seu dom que você recebeu, cumpra o seu chamado, cumpra o chamado de Deus para a sua vida. Deus quer te usar, meu irmão. E assim, queridos, eu concluo nessa noite dizendo o seguinte: você está disposto a cooperar com a obra como Paulo e esses líderes cooperaram? É uma pergunta. Você tem estado disposto, você está disposto a cooperar pelo ministério, pela obra missionária? Aqui entendemos, irmãos, que não fazemos nada sozinhos. Não fazemos a obra sozinhos. Líderes, irmãos, que querem fazer muitas das vezes a obra sozinho, que querem ter uma vida cristã sozinho, que quer servir sozinho, que quer ter carreira solo, é fracasso. Precisamos nos unir, precisamos estar em equipe. O sucesso, escute bem, igreja, o sucesso do ministério pastoral, escute,
é resultado de líderes que apoiam nas orações, no testemunho e que coopera com a obra do Senhor com alegria. Se não fazermos isso, só quem sofre é a obra local, é a igreja local, é a obra de Deus. Quem perde não é o pastor, quem perde não é o líder que está na frente, é a igreja, é a obra de Deus. Portanto, nessa noite, anima-te. Versículo de número 18, para a gente concluir, a saudação de Paulo diz, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. A graça seja com todos. É possível viver uma vida cristã com relação a Deus de oração. É possível viver uma vida com sabedoria com relação aos de fora. É possível sermos cooperadores eficientes na obra missionária. Tudo isso porque a graça do Senhor Jesus é conosco, porque a graça do Senhor Jesus é com a igreja. Ela está com a igreja, ela está com você, ela está conosco, e é por isso que nós fazemos a obra do Senhor. Assim, queridos, pela graça, por estarmos unidos com Cristo, podemos viver pela graça de Deus de maneira digna do Evangelho. Que Deus abençoe e que Cristo seja o centro de nossas vidas. Amém.